porque o Congresso Nacional tenta um texto alternativo para conseguir do Supremo a liberação das emendas. O nosso entrevistado agora é o advogado mestre em ciência política, fundador da Arco Advice, Murilo de Aragão. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Thiago. Muito obrigado. Doutor, a palavra de ordem nessa discussão, que já vem se arrastando há alguns meses, é transparência. Será que essa iniciativa do Congresso Nacional pode mudar um pouco a acusação que o próprio Legislativo teve de não querer a transparência disso, mesmo com todo esse policiamento, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal, doutor? Olha, eu espero que o Congresso dê a devida transparência à questão das emendas orçamentárias dos parlamentares. Eu sou decididamente a favor das emendas e também acredito que elas devem ser impositivas porque, antigamente, antes de 2015 em especial, elas eram usadas para comprar apoios políticos dentro do Congresso Nacional. E isso não é a forma de se fazer política. Agora, evidente que se existe um uso sem a devida transparência ou um uso opaco das emendas, isso precisa ser esclarecido e ter uma forma de controle, de rastreamento e execução do que foi gasto, porque afinal é dinheiro público. Claro, e só mais uma questão de passar para os comentaristas. O Supremo teve um protagonismo nessa discussão, chamando os representantes da Câmara, do Senado, e esse entendimento, muitas vezes, ou avaliação que foi feita em relação a esse protagonismo, talvez não seria o protagonismo que deveria partir do Judiciário. O senhor concorda com isso ou não? Isso devia ser realmente, ou poderia ser também, uma prerrogativa do Supremo nesse debate? Olha, a judicialização da política ou o ativismo do judiciário em relação à política são realidades que ocorrem desde o final dos anos 90, inclusive documentado por um excelente livro do falecido jornalista Ariosto Teixeira, que escreveu sobre a judicialização no final dos anos 90. Então, o que temos muitas vezes, o Congresso provocando o Supremo a tomar decisões, outras vezes é o Executivo promovendo essa provocação para que se tome decisões a favor dele, e, por outro lado, há muitas vezes também, de motu próprio, o judiciário tomando decisões com um impacto político. Isso aí é uma questão que não está bem resolvida no quadro institucional brasileiro e deveria ser objeto de reflexão de todos, porque deveríamos ter um respeito claro aos limites constitucionais de cada poder. Advogado mestre em ciência política, Murilo de Aragão, conversando conosco. Vou passar a palavra para os comentaristas. A próxima pergunta é de Dora Kramer, aqui também nos estúdios Nelson Kobayashi. Dora, você. Boa noite, Murilo. Vou mudar o assunto para uma coisa que a gente gosta, tá? Eu gosto e você também. Eleição, tá? Olha só, o PT está fazendo uma coisa que o partido não gosta, está começando a fazer uma coisa que o partido não gosta de fazer, que é autocrítica, né? Então, você está acompanhando, claro, alguns petistas aqui e ali defendendo o seguinte: olha, precisa mudar de figurino para 2026. E a proposta, por enquanto, é que se façam alianças ao centro na tentativa, a meu ver, de reeditar a Frente Ampla. Você acha que tem condição de fazer isso? É por aí? Olha, eu acho que é por aí, mas não sei se vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque, Dora, você e eu sabemos que existe um grande centro alargado na política brasileira, que com o fracasso desse processo, ou do projeto social-democrata, de direita com Fernando Henrique e mais à esquerda com Lula, deu origem, e aí também a Operação Lava Jato, a uma polarização radicalizada da política. Então, existe um eleitorado que talvez, na minha opinião, seja majoritário, que gostaria de ter uma alternativa mais ao centro. Quem deve ocupar esse centro? Eu acho que o Lula deveria ter a oportunidade de fazer uma virada ao centro, repetir a fórmula que foi exitosa no Lula 1 e Lula 2 para ter viabilidade. Agora, muitas vezes o PT quer governar e quer ter narrativas que são para a sua base, mas a sua base não é majoritária na sociedade. E isso eles mesmos reconhecem, que eles não têm uma narrativa que agrade a maioria da população. E é bom lembrar que o Lula foi eleito pelo antibolsonarismo, não foi pelo pró-lulismo. Dora. Kobayashi. Doutor Murilo, é um prazer falar contigo, muito boa noite.
Voltando aos assuntos ligados ao Congresso e às emendas, eu queria a sua análise sobre a governabilidade do presidente Lula nessa sua terceira gestão. Como você acha que isso pode impactar os próximos 2 anos da gestão do presidente Lula em relação a essa metodologia aplicada às emendas que se difere muito dos seus primeiros mandatos, né? Estou falando do volume, do número de valores dedicados às emendas parlamentares e com essas novas peculiaridades, emendas PIX, emendas sem a transparência devida. A sua análise sobre governabilidade. A questão da governabilidade está muito mais ligada ao engessamento do orçamento, onde 92% do orçamento está com destinação prévia decidida antes mesmo de começar a ser gasto. Então, sobram 8%. Desses 8%, o Congresso está se apropriando de menos de 20%, ou ora um pouco mais de 20%. Ou seja, o presidente ainda continua com praticamente 70% das verbas discricionárias. O fato é que a verba que está na mão do Congresso, e como um Congresso de centro e de centro-direita, o governo não gosta de ver este centro e essa centro-direita se empoderando usando as emendas. Eu queria fazer um exercício com você. Se por acaso o Congresso fosse majoritariamente de centro e de centro-esquerda, haveria discussão a respeito dessas emendas? Não, porque elas estariam irrigando as bases eleitorais, as narrativas e os projetos que são caros ao governo. O fato é, isso se revela em 2 pontos. Primeiro, o presidencialismo no Brasil era autoritário, centralizador, e isso vem desde a República, que a proclamação foi uma quartelada e que instalou um regime que muitos até diziam que era menos democrático que a monarquia que se acabou com Dom Pedro II. Porém, o fato é que o software de governo mudou muito. Eu, 1 ano antes da eleição, escrevi a minha coluna na Veja, numa carta ao futuro presidente, sem saber quem seria, dizendo que todo o software de governança iria mudar por causa das emendas parlamentares, por causa da autonomia do Banco Central, por causa da judicialização e por causa também das votações de vetos. Dora lembra que não se votava veto no Brasil, era muito fácil. Outra coisa também que o presidente perdeu, a reedição de medidas provisórias sem limites. O Plano Real, os mais antigos como eu lembram, foi reeditado durante 2 anos, porque não se tinha certeza que seria aprovado. Então, quando chegava ao final de 30 dias, o governo obstruía a votação e reeditava. Obstruía a votação e reeditava. Então, o presidencialismo que nós tínhamos não era o ideal. Não quero dizer que hoje a relação entre os poderes seja ideal, mas o fato é que tínhamos um presidencialismo muito mais centralizador e muito autoritário, que inclusive não respeitava a federação, e evoluímos para um modelo mais transversal, que eu acho que é longe do ideal. Nós temos que prosseguir aperfeiçoando e dando inclusive transparência à execução dessas emendas de parlamentares. Sem dúvida, isso é um desafio central nessa história. Eu queria perguntar para o senhor sobre, obviamente, a eleição aqui em São Paulo. Estamos às vésperas do 2º turno e, pela sua longa experiência nesse mundo político, eu queria perguntar o seguinte para o senhor. A campanha no 1º turno foi marcada por violência, o episódio da cadeirada e a entrada de Pablo Marçal, que veio das redes sociais e bagunçou o jogo político totalmente aqui em São Paulo, e ele leva agora um capital político para uma próxima eleição, se, obviamente, a Justiça Eleitoral não tomar qualquer decisão contra ele por causa dos incidentes aqui em São Paulo. Eu pergunto para o senhor, o senhor atribui essa violência a quê? As redes sociais é um componente totalmente já arraigado na política também, e o mundo político ainda está aprendendo a lidar com isso? Que leitura que a gente pode fazer, e apelando para os anos de experiência que o senhor tem na política? Bom, olha só, o Pablo Marçal é um protótipo da 2ª geração dos candidatos digitais, né? O Bolsonaro foi o primeiro candidato digital e, de certa forma, o João Dória poderia ter sido um candidato digital no lugar de Geraldo Alckmin na eleição, nas 2 eleições passadas. Enfim, ele é um fenômeno porque, hoje em dia, as bolhas se informam pela internet, pelas redes sociais. Então, há espaço para a pessoa criar seu eleitorado a partir das narrativas. Agora, entrar no mundo das redes sociais, das plataformas sociais, com discursos amenos, com palavras de equilíbrio, com o chamamento ao entendimento, à conciliação, a um pacto nacional, não funciona.
As redes sociais, elas são movidas à adrenalina, à raiva, à decepção, à agressividade, ao patrulhamento, ao cancelamento. Então, esses sentimentos extremos movimentam as candidaturas. Agora, veja bem, a Joyce Hasselmann era uma das mais votadas, foi uma das mais votadas deputadas do país e teve um desempenho muito fraco na eleição passada. Então, essa questão do Pablo Marçal, sem dúvida, é importante, ele teve uma conquista do eleitor, mas eu atribuo muito mais a própria fragilidade dos demais candidatos do que uma própria fortaleza do Pablo Marçal. Ele vai ter que se provar, de hora em diante, que é realmente um político que veio para ficar. E vindo para ficar, ele também terá que fazer uma marcha ao centro. Esse é o problema no Brasil. A questão não adianta ficar morando nas casinhas da radicalidade, porque elas não elegem por si só, como ficou claro na questão do Pablo Marçal. Eu acredito que até o Ricardo Nunes deverá ganhar a eleição até por uma opção tranquila, uma opção menos polêmica, porque o próprio Boulos, na campanha, não conseguiu transmitir a segurança e o equilíbrio que se espera nesse debate. Então, há um fenômeno, claro, eu acho que outros vão surgir. A direita existe, e já existia, e a Dora sabe disso, o Alberto Carlos Almeida, Alberto Almeida escreveu isso no início do século, no livro A Cabeça do Eleitor, A Cabeça do Brasileiro. Ele dizia, o brasileiro é de direita, uma parcela expressiva da sociedade brasileira é de direita, é conservadora. Ela tem até hábitos contraditórios com relação a essa questão do conservadorismo, mas, então, não existe uma sociedade majoritariamente radical. Ela existe, são 3/3 de sociedade que lutam por si, e quem arbitra é o terço do meio, é o centro, que ora vota à esquerda, ora vota à direita. Então, acho que o Pablo Marçal também tem o desafio de conquistar esse eleitorado. Faça só um exercício. Se ele fosse para o segundo turno, talvez ele tivesse dificuldade de ganhar a eleição, porque provavelmente esse centro ia ficar um pouco incomodado com as atitudes mais agressivas dele. Então, e o tempo seria curto, né? 2, 3 semanas de campanha para mudar uma imagem e comprar um figurino de centro. Então, eu vejo que é um fenômeno novo, acho que a internet, as redes sociais estarão na política forever, para sempre, e vão causar, sim, impactos, principalmente para quem tenha narrativas fortes. Conversamos com Murilo de Aragão, advogado, mestre em ciência política, fundador da Arco Advice. Doutor, obrigado, viu, pela gentileza, pela atenção. Venha sempre, um abraço. Boa noite. Obrigado.